Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo. Estamos agora na 42ª aula aqui do nosso curso e o assunto de hoje é integral de funções simétricas. Nós vamos ver que quando nós estamos integrando uma função par ou uma função ímpar, sobre um intervalo simétrico, tá? Esse cálculo pode ser simplificado devido às relações de simetria satisfeitas por essas funções, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos então nessa aula ver aqui um teorema, não é? Que nos fornece algumas propriedades interessantes quando nós estamos calculando aí, né, a integral de funções simétricas, especificamente a integral de funções pares e de funções ímpares. O que diz o teorema, né? O teorema diz o seguinte, olha, seja f uma função contínua no intervalo fechado, né, de menos a a. Então, se f é par, nós podemos afirmar o seguinte, olha, integral de menos a até a de f de x dx vai ser igual a duas vezes a integral de 0 até a de f de x dx. Né? Então, quando f é par, né, eu posso substituir esta integral, né, de menos a até a por duas vezes a integral de 0 até a. Já no caso onde f é ímpar, né, nós podemos dizer o seguinte, olha, que a integral de menos a até a de f de x dx vai ser igual a zero. Que significa dizer, né, que a integral, né, de uma função ímpar sobre um intervalo simétrico é sempre igual a zero. Tá? Como é que nós provamos isso? Tá? Bom, vamos provar primeiramente o item A. Tá? Bom, note o seguinte, né? Que a integral de f de x dx de menos a até a é igual à integral de f de x dx de menos a até zero mais a integral de 0 até a. Nós já vimos essa propriedade. Tá? Aqui, nesse primeiro caso, nós sabemos que f é uma função par. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos provar, então, que a integral de menos a até zero de f de x dx é igual à integral de 0 até a. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos trabalhar então com essa integral e nesta integral aqui nós vamos fazer, né, u igual a menos x. Então, se u é igual a menos x, o du vai ser menos o dx. Tá? Então, aqui, ó, f de x vai ficar igual a f de menos u. Né? Aonde tem o dx, né, nós vamos ficar com menos o du. Quando x vale menos a, o u vale menos o menos a, que é igual a a. Okay? Quando o x é zero, o u vale menos zero, que é igual a zero. Então, nós vamos ficar com essa nova integral. Né? E lembrando, né, menos a integral de a até zero é igual à integral de 0 até a. Né? Eu posso, né, sumir com esse menos aqui, desde que eu inverta, né, o intervalo aqui de integração. E, utilizando o fato de que f é par, nós sabemos que f de menos u é igual a f de u. Ok? E aí, pessoal, né, só para a gente deixar tudo na mesma notação, nós, ao invés de escrevermos aqui em termos de u, vamos escrever em termos de x. Né? A integral de 0 até a de f de u du é a mesma coisa que a integral de 0 até a de f de x dx. Né? O símbolo que eu estou utilizando aqui, né, ele não é tão importante no caso da integral definida. Por quê? Porque o que importa é a função que eu estou integrando e o intervalo de integração. Né? Se a função aqui é a mesma e o intervalo aqui, né, onde x e u estão variando, é o mesmo, o valor resultante dessa integral aqui vai ser o mesmo. Né? Você pode pensar, por exemplo, integral de 0 até 1, não é? Da função u du. Né? Isso aí vai dar u ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 até 1, que é meio. Né? Se você calcular a mesma integral, né, só que agora em x, integral de x dx com x, né, variando aí de 0 até 1, você vai chegar em x ao quadrado sobre 2, né, avaliado de 0 até 1, que é também meio. Tá? Então, desde que a função seja a mesma, né, e que a variação aqui na integral seja a mesma, né, o símbolo que eu estou dando para a variável aqui não importa. Então, essa integral é exatamente, o valor dessa integral é exatamente igual ao valor dessa integral.
Portanto, nós acabamos de provar, então, que integral de menos a zero de f de x dx é igual a integral de 0 a de f de x dx. Então, se eu vier aqui substituir integral de 0 até a de f de x dx, né, vai ficar esse cara aqui mais ele mesmo, tá? Que é 2 vezes ele, né? Então, integral de menos a até a de f de x dx é a soma dessas duas integrais, mas nós acabamos de ver que essa integral aqui, né, é igual a essa, e, portanto, isso aqui vai dar 2 vezes o valor dessa. E aí a gente prova o item A, ok? Bom, agora o item B, né? Nós vamos trabalhar em cima dessa integral e utilizar o fato de que f é uma função ímpar, tá? Nessa integral que nós vamos fazer, então, u igual a menos x. Então, se u é igual a menos x, x é igual a menos u. Então, aonde tem f de x, vai ficar f de menos u. Se u é igual a menos x, o du é menos o dx. Então, onde tem dx, a gente vai colocar menos du, né? E aí, nós temos aqui que inverter aqui o intervalo, né? Porque como u é igual a menos x, quando o x vale menos a, o u vale menos o menos a, que é a. Quando o x vale a, o u valerá menos a. Tá aqui. Ok. Como f é ímpar, o f de menos u é menos o f de u, né? Aí menos com esse menos aqui vai dar mais, vai sobrar só um f de u aqui dentro. E aí nós colocamos esse menos aqui, né, para inverter aqui a ordem do nosso intervalo de integração. Então nós vamos ficar com menos a integral de menos a até a de f de u du, né, que é a mesma coisa que menos integral de menos a até a de f de x dx. Né? Como essa integral é igual a menos ela, né, a única possibilidade é que essa integral seja igual a zero. Né? Um número, né, é igual a menos ele, né, somente quando esse número for igual a zero. Você pode chamar esse número aqui, por exemplo, de i. Então você tem i igual a menos i. Né? Você vai ficar então com 2i igual a zero, e aí, portanto, o i tem que ser zero, onde i é o valor da integral. Okay? Então nós provamos aí esse teorema. Vamos ver agora dois exemplos de aplicação. Né? Calcule integral de menos 2 até 2 de x à sexta mais 1 dx. Note, né, que f de x igual a x à sexta mais 1 é uma função par, né, porque aqui o f de x é igual a f de menos x, porque aqui como a potência de x é uma potência par, né, se você joga aqui x ou menos x, elevado à sexta vai dar a mesma coisa, ok? Então aqui nós estamos com uma função par, né? Então nós podemos aplicar o teorema aí, o item A do teorema, né, para dizer que integral de menos 2 até 2 de x à sexta mais 1 dx vai ser 2 vezes a integral de 0 até 2 de x à sexta mais 1 dx. E aí, integrando isso aqui, vai ficar x à sétima sobre 7 mais x, tudo isso multiplicado por 2, né, e aqui eu tenho que avaliar de 0 a 2. Né? Então aqui, avaliando isso aqui em 2, vai ficar 2 à sétima sobre 7 mais 2, menos isso aqui avaliado no zero, olha, vai dar 0 à sétima sobre 7, mais 0, que é 0. Então nem preciso fazer essa conta, não é? Então eu economizei essa conta porque aqui era 0. Veja que se eu fosse calcular essa integral de menos 2 até 2, né, aqui seria a mesma coisa, seria x à sétima sobre sétima mais x. Mas eu teria que avaliar aqui de menos 2 até 2, né? Enquanto agora, quando eu avalio isso aqui em zero, eu não preciso fazer essa conta. Então, eu economizei nos meus cálculos, né, de alguma maneira. Tá? Eu só precisei avaliar isso aqui em 2, porque isso aqui avaliado em zero é zero. Né? E aí, se você faz essa conta, multiplica por 2, você vai chegar em 284 sobre 7. Tá? Então, aqui, nesse caso, né, o fato da função ser par simplificou os nossos cálculos, porque eu não precisei de avaliar isso aqui em menos 2, né? Só precisei de avaliar isso aqui em 2. Segundo e último exemplo dessa aula, calcule a integral de menos 1 até 1 de tangente de x sobre 1 mais x quadrado mais x à quarta dx. Quando você olha esse integrando aqui,
você pensa, não vou conseguir fazer essa integral, né? Então você fica meio apavorado, né? Porque esse cara é um cara complicado, as técnicas que nós vimos até aqui, né, não conseguem resolver, mas nesse caso nós podemos aplicar o item B, né, do teorema. Por quê? Porque, né, tangente de menos x, olha, é seno de menos x sobre cosseno de menos x. Cosseno de menos x é o próprio cosseno de x. E seno de menos x é menos o seno de x. Então aqui nós vamos ficar com menos a tangente. Então a gente vê aqui que tangente é uma função ímpar, né? Tangente de menos x é menos a tangente de x. Então quando a gente joga, né, aqui, avalia esta função em menos x, nós vamos ficar com tangente de menos x sobre 1 mais menos x ao quadrado mais menos x à quarta, né? Aqui, tangente de menos x é menos a tangente de x. Aqui, como as potências são pares, né, nós vamos ficar aqui no denominador com 1 mais x quadrado mais x à quarta. E a gente conclui, né, que essa função aqui avaliada em menos x é menos ela avaliada em x. Portanto, essa função é uma função ímpar. E aí nós não temos que fazer mais nada, né? Essa integral aqui, como nós estamos integrando uma função ímpar no intervalo simétrico, essa integral vai dar zero. Ok? Então, né, a simetria das funções que nós estamos integrando, né, quando nós integramos no intervalo também simétrico, ela nos ajuda, né, a simplificar consideravelmente os nossos cálculos. Tá ok? Então, na aula que vem, nós vamos começar a estudar a técnica de integração por partes, que também é uma outra técnica muito útil. Ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos vocês.